Ora viva, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma edição deste fantástico programa. Solange Bian estará connosco para falar sobre a comunicação nas relações amorosas. Fiquem desse lado porque o Bem-vindos já está no ar. A minha próxima convidada é Solange Bian. Ela que é coach e terapeuta em leitura corporal e está connosco hoje para falar sobre a importância da comunicação nos relacionamentos amorosos. Tema muito bom, muito importante. Prestem atenção, porque é um tema que inclusive salva ou divide, não é? Solange, boa tarde. Salva, boa tarde. É verdade, muito bem-vinda de volta. Obrigada, obrigada. Sempre da outra vez com o tema inacabado, não é? É verdade. Mas vamos conseguir recuperar. É verdade. É um tema, digo que é um tema muito bom porque as relações hoje em dia, e volto a apontar, estão-se a tornar cada vez mais descartáveis, não é? Parece que as pessoas já não têm assim tanta vontade de lutar por... de investir nas relações. Sim. Então, eis a questão. Enquanto coach e terapeuta de linguagem corporal, qual é a melhor forma de se manter ou de se criar uma comunicação afetiva dentro de uma relação? Ok. Há muitas formas e cada um há de encontrar e deve encontrar a sua forma, o melhor para si, para comunicar dentro da sua relação. Porque sendo pessoas diferentes que somos, vou aqui fazer um parênteses com os traços de caráter, sendo nós diferentes, é óbvio que nós vamos comunicar sempre de maneira diferente. Sim. Não é? Um casal tem as suas diferenças e essas diferenças é que os unem, não é? Porque nós, por norma, nós apaixonamos-nos, gostamos de pessoas que têm algo diferente, algo que pode ser pequeno, grande ou várias coisas diferentes de nós, não é? Sim. Isso é que nos atrai, isso estimula-nos, isso desafia-nos. Portanto, a relação amorosa, que é esta que nós vamos hoje abordar, serve também para nos desafiar. Portanto, dentro do relacionamento, cada um deve ter a sua voz. E cada um de nós, a sua voz, deve comunicá-la à sua maneira. Porque eu hei de ser a pessoa que, se calhar, chego e digo logo as coisas como estão-se a passar e quero logo as respostas naquele momento. Essas são aquelas relações que acabam logo no primeiro segundo, não é? É como aquela velha história. O mês de namoro já me queres apresentar aos teus pais? Adeus. Depende. Pode não acabar porquê? Porque do outro lado, o parceiro ou a parceira deve fazer o contraponto. Então, sim. Calma, respira. Ok, vamos então falar sobre o que é importante para ti e o que é importante para mim. Portanto, o casal deve prestar atenção na comunicação e deve, sobretudo, valorizar a voz do parceiro, da parceira na relação. E hoje em dia, nós vivemos num século XXI onde existem inúmeras, eu não conheço todos os tipos de relações que há, mas sei que há muitas, não é? 2 a 2, 3, 4, há o poliamor. O mono, tens o mono também, então, as pessoas casam consigo próprias. Pronto, não é? Ainda chegam a divorciar-se. Portanto, bem, eu estou-me a rir, mas é verdade. É verdade. Então, a facilidade com que as pessoas hoje em dia também têm acesso ao outro, porque eu tenho 42 anos e no meu tempo não tínhamos telemóvel. Vamos falar da adolescência, porque é quando se começa normalmente. Sim. Os namoricos. Não tínhamos acesso ao telemóvel, então encontrávamos, mandávamos recados, bilhetinhos. A coisa não era assim tão rápida como é. Pois não, tínhamos que esperar uma semana a resposta. Tínhamos tempo para esperar. O WhatsApp hoje em dia se não responde... Exatamente, hoje em dia e havia o pedido. Havia o pedido. Queres namorar comigo? Sim. Ai, meu Deus, era um... E mesmo era quando nós bonito. Queríamos, dizíamos não, tínhamos que dizer não primeiro. Não sei, vou pensar. Para não parecer fácil, sim, vou pensar. Eu acho que ninguém diz vou pensar. Exato, parece que as pessoas... Não, eu acho que as pessoas primeiro avançam já, não é? Olha, agora puseste-me a pensar, Solange. É verdade, ou seja... Avançam já nos Antes havia aquele período de beijinhos, era curto, não é? Nem a sentimentos, avançam já
Na prática, não é? Na prática. E depois é que se conversa. Depois é que se conversa. E falar em sentimentos. E onde é que estão os sentimentos? Pois. Quem é que ainda parou para pensar se realmente é aquilo que quer no relacionamento? Portanto, é muito importante, logo de início, percebermos que tipo de relacionamento é que nós queremos. Porque nós estamos a contar com uma coisa e depois, se calhar, é outra. E todos nós já ouvimos pessoas a queixarem-se de que pensava que estava, não é nada daquilo. mas afinal não estava. E atenção, mesmo por causa deste homens fator, e mulheres. mesmo por causa deste fator, acreditas que é possível ter este tipo de diálogo logo no início de uma relação? Digo porquê? Porque o início é todo ele muito bonito, não é? É enquanto estamos a admirar bonito, aquilo, paixão, aquela novidade, aquela paixão. fogo. Não é? Estamos a viver uma fase De encantamento. De encantamento, exatamente. Exatamente. Em que nós não estamos propriamente a refletir no que é que queremos. E são bem. poucas as pessoas Tudo que entram bem. numa relação a perspectivar já o futuro. Tudo bem, não é? não temos que saber tudo no início, mas uma boa comunicação já deve ser uma base a começar a ser alimentada no início. Afinal, nós vamos namorar ou é só vamos ver se dá ou se não, por exemplo? Mas esse vamos ver se dá ou se não, eu acho que é o lema 2, não é? O que as pessoas hoje Pois, em dia... exato. Muitos até mais numa de... todo mundo namora, eu também tenho que namorar. Por isso, já não me encaixo naquele grupo porque como as minhas amigas namoram não querem andar comigo. Exatamente. Há também essa questão. Há também essa questão. Mas é sempre importante, fundamental, que o outro saiba exatamente o que é que nós vamos... O nosso ponto de partida. Sim. Se é já um namoro, então se vamos ver. Desde que as cartas estejam na mesa, é sempre muito mais fácil de lidarmos depois com o progredir ou não, com o avançar ou não, com o crescimento ou não, de uma relação realmente que vai então aí sim começarmos a pensar em alguns pequenos projetos. Posso falar de casais que já têm, que já estão numa certa fase da vida, por exemplo, a partir dos 30, por exemplo, não é? Já há uns projetos de vida que é diferente, que já deve ser perspectivada na fase inicial. Sim. Claro que estamos ainda muito quentes na relação, a paixão ainda não nos permite menos de um ano de ver... relação é considerada ainda uma fase inicial. Exatamente, exatamente. Portanto, saltar, por exemplo, alguns passos, o que é que acontece? O tal, já vamos avançar para a prática e depois vamos falar e depois, entretanto, decidimos que afinal... Não funciona. Não funciona. E depois é o descartar, que também vivemos numa fase numa era, se podemos dizer isso, em que é tudo fácil, tem que ser tudo fácil, tem que chegar tudo à minha mão num instante e se não for bem aquilo que eu quero, não serve, não vou tentar conhecer melhor, perceber melhor o outro, porque nós temos que perceber melhor o outro. Mas também há aqui um fator importante. Se eu não me conheço, o autoconhecimento também permite-nos com que sejamos mais humildes, que sejamos mais compreensivos e que tentamos olhar para o outro, não é? Com um olhar mais amoroso, com paciência, Claro. não é? Porque senão se faz uma coisa que eu não gosto, então já estou muito chateada e vou partir isto tudo e vamos partir para a próxima. Isto é mais fácil. E esta próxima não nos garante tal sucesso. Até porque vamos com os mesmos problemas da relação anterior, sem os resolver e vamos, obviamente, danificar a nossa próxima relação. Porque daí a importância do autoconhecimento, não é? Exatamente. As pessoas não podem se esquecer que quando eu saio de uma relação e vou para a próxima, sou eu que me estou a transportar. Claro. Portanto, tudo o que eu não resolvi aqui, também não vou à partida, de uma forma milagrosa, resolver ali. Vou encontrar novamente outros desafios que o outro me vai trazer, já é uma outra pessoa, fora aquilo que eu já estou a levar comigo. Portanto, o autoconhecimento é muito importante em qualquer relação, mas na amorosa, que esta que nós estamos hoje a abordar. É verdade, abordar. Solange, enquanto terapeuta, falamos da questão do autoconhecimento, eu digo-vos vivamente que é cada vez mais importante e todas as pessoas que já passaram por um treinamento, por seja lá o que for, um workshop de adquirir conhecimento sobre si próprias, são sempre pessoas completamente diferentes, começam a olhar diferente para qualquer das suas relações, quer amorosas, quer familiares, de amizades, não é? E nós começamos a perceber, ok, se calhar o erro não são as outras pessoas, olha, se calhar vou melhorar aqui.
é realmente muito importante. Muitas das relações terminam não é porque não deu certo, é porque o casal não se conhece e ao não se conhecer também não consegue comunicar. Exatamente. Mas falando da terapia, também funciona nesse sentido? Funciona e muito. Eu vou dar o meu próprio exemplo, claro. porque não há nada melhor do que falarmos sobre nós. Na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Eu sou casada há cerca de 8 anos, espero não estar a falhar, embora vivo na mesma relação com o meu marido há cerca de 11. Estamos ao mesmo tempo. Eu também estou numa relação há 11 anos. Mas casada mas oficial, casada menos. Casada um. Pronto. Sim. Mas e vou falar sobre isso formal. também. Vou falar sobre isso também porque das questões das perguntas eu fui tão atormentada, por assim dizer. Pela sociedade, pelas pessoas. Porquê? Meu Deus, como assim? Não casaram antes? Tiveste uma filha, não casaste? Preconceitos, não é? Hábitos que nós herdamos da nossa família. O casamento ainda é visto como o passo mais importante de uma relação. Eu não vejo assim, muito sinceramente. Certo. Eu vejo como um passo que traz uma responsabilidade enorme. Certo. Não que não seja importante, mas é uma responsabilidade muito grande que não vai unir duas pessoas, mas vai unir famílias, não é? Certo. E depois, ao desfazer esta união, também traz outras consequências. Exatamente. O casamento ainda é visto também como algo que vem trazer um certo estatuto para determinadas pessoas entendem que é assim. Daí a importância de vamos casar e vamos casar. E muitas vezes as pessoas casam-se de facto sem se conhecerem muito bem ou se conhecerem melhor, porque vamos nos conhecendo ao longo da vida, não é? Estava a dizer que eu vou dar o meu exemplo. Eu, sendo casada, mãe de 3 filhos, também decidi este ano começar a terapia, porque cheguei a um ponto, a uma fase da minha vida, porque tudo é um só. Nós somos nós e temos à nossa volta a nossa família, os nossos projetos pessoais, os nossos projetos profissionais, temos os filhos, temos a família de origem, temos tudo à nossa volta. E eu cheguei a uma fase da minha vida que eu percebi que eu precisava de ajuda. Porquê? Porque eu própria não estava a encontrar em mim as respostas que eu precisava para voltar a olhar para o meu casamento, para olhar para a minha família com um olhar de esperança, com um olhar de felicidade, com um olhar de que isto tem continuidade. Só precisamos de fazer diferente e não fugirmos. Porque o que é que acontece hoje em dia é muito comum, é muito mais fácil. Porquê? Porque hoje em dia não temos a pressão familiar que havia antigamente. Que chamava-se o tio, a tia, a avó, as pessoas mais velhas. Nós lá em África ainda é assim, né? O problema do casal é o problema da família, da roda de família. Mas aqui também é, algumas famílias. As famílias mais tradicionais também portuguesas ainda funcionam assim também. Portanto, a terapia vai nos ajudar o quê? Nesse olhar, com o olhar de fora, não é? Para a nossa relação, para o nosso parceiro, para a nossa companheira. Porquê? Porque nós estamos dentro da situação. E estando dentro da situação é mais difícil olharmos sem julgar, sem achar que eu tenho razão em tudo. Eu é que sei, eu é que tenho razão, ela é que faz isto, que eu não gosto, faz-me aquilo que não gosto. Mas na terapia, numa sessão de terapia, nós falamos de tudo. O terapeuta, o papel do terapeuta é, de facto, fazer essa análise. Olha, que se calhar neste ponto, se calhar podias fazer de maneira diferente. Mas achas que as pessoas não fazem terapia por terem realmente este medo de serem contrariadas? As pessoas também não fazem terapia, nem coaching, por exemplo, não é? Processos de coaching, porque também têm medo de ser contrariados. Porque o ser humano quer sentir-se confortável. E eu, quando estou a ser contrariada com os meus pontos menos positivos, normalmente a tendência é ficar na defensiva. Claro, esse terapeuta não sabe nada. Exatamente. O que é que ele sabe agora sobre mim? Exatamente, porque a pessoa quer ter razão. Sim. E infelizmente o ser humano muitas vezes prefere ter razão do que ser feliz. Isso é uma das coisas que eu aprendi há muitos anos. Agora falaste da letra da música da Ana Joyce. É. Prefiro ser feliz do que ter razão. É verdade. Essa frase é muito antiga na área de desenvolvimento Apliquem na pessoal. vossa vida. Às vezes nem sempre o ter razão faz-nos bem. Porque com a razão ficas sozinho. O que é que eu
eu faço com razão? É verdade. Não faço nada. Nem dá para meter no bolso. Ora, Não é? exatamente. Agora, a felicidade, andamos ali, Festejos. como é que é? Os Golden Retrievers são os cães muito felizes, né? Saltar e a ver Exato, flores e arco-íris. Exato, exato. Não, mas levei um bocadinho para o lado da brincadeira, mas é Claro. importante nós focarmos aqui a importância da comunicação no relacionamento. Não é? Os casais não comunicam, mais facilmente mal. comunicam por emojis até hoje em dia, não é? Então, vamos falar mais, vamos debater mais, expor as nossas opiniões com muito cuidado. Às vezes, o falar a verdade não quer dizer falar de qualquer maneira, escolher as palavras certas na É hora a minha certa. verdade, nós não podemos esquecer, que é a nossa verdade. E é falar até daquilo que não interessa. Só falando é que Falar nós de nos tudo, conhecemos, por não exemplo. Por exemplo, a parte financeira, muitas vezes Ui! os casais não Ainda é. falam sobre dinheiro. Sabes que há casais que estão juntos há 10 anos e não sabem qual é o ordenado de um ou do outro. Nós, por acaso, temos tido imenso este tema aqui com a Adelaide Miranda. Adelaide também nunca mais veio nos falar sobre dinheiro. Adelaide, já voltamos às aulas. Precisamos perceber aqui agora a aplicação das mesadas aos nossos meninos, não é? E a gestão agora com a disparidade dos preços. Será que os meninos têm que receber mais a mesada? Tem que se aumentar uma porcentagem? Por favor, vem nos ajudar a explicar, ok? A entender. Exato. Mas sim, Solange, são recomendações muito boas, né? A ter em conta, mas também relembrando aqui, tu és terapeuta corporal, de leitura corporal, como é que depois funcionam os teus serviços para aqueles casais que nos viram agora? Mesmo assim, não encontraram, assim, não querem estar ali a demonstrar já que o marido ou a mulher está ao lado, mas querem falar contigo particularmente. Podem-me procurar nas redes sociais, eu estou presente no Instagram e no Facebook. O meu nome é Solange Almada Binhan, é tudo junto. Solange com 2 L's. Solange com 2 L's. A minha mãe queria que eu fosse diferente. E então, como é que eu posso ajudar? Eu vou dar um exemplo muito prático. Não pensem que precisam de vir os dois já a falar comigo. Basta um. E quando um muda na relação, já vai fazer muita diferença. Muita diferença, é verdade. No casal, na família em si. Mas porquê um? Porque o processo terapêutico deve ser iniciado com um processo individual. Onde eu vou conhecer a pessoa, vou lá estar a fazer a leitura da pessoa, com uma pequena conversa que vamos ter, onde vou conhecer várias realidades da vida da pessoa e daí vou ajudar a pessoa a compreender-se melhor, a conhecer-se melhor, a saber a sua forma de pensar, sentir e agir. E o que é que isso vai mudar na vida da pessoa? A pessoa vai começar a observar, quer no seu ambiente familiar, casa, família nuclear, família de origem, os hábitos que trouxe da família de origem, que está a implementar na sua família, se calhar lá resultou e aqui... Aqui não. Aqui não é? Porque estamos a falar de um outro parceiro, de uma outra parceira, que também traz a sua experiência de casa, onde eu vou começar a observar, até no meu ambiente familiar, o meu profissional, o meu comportamento para com as pessoas. E essa autoanálise, depois que começa com o processo terapêutico, a autoobservação, depois ajuda-nos então a começar a limar determinados pontos na nossa vida. Ok, eu sei que eu sou boa nisto, mas eu posso melhorar isto. Eu sei que eu faço isto bem, mas eu não tenho que impor isto aos outros. Porquê? Porque para o outro, por isso é que eu referi há pouco, que é sempre a nossa verdade. Porque para o outro ele tem a sua verdade, a sua realidade, que nós não temos que concordar, só precisamos de respeitar a opinião e a forma de estar de cada um na relação. Muito bem, ouviram, não é? E não é só para os casais, há relações que também estão muito mal, de amizades, de pais e filhos, que também, infelizmente, os números crescem cada vez mais, pais que deixam de falar com os filhos e filhos com os pais. Então, não custa nada procurarmos um profissional que nos possa ajudar a melhorar as nossas relações. Solange, foi um prazer enorme ter-te aqui esta semana. Tivemos aqui o casal. Boa! Aprendemos imenso com o Marco sobre agora o novo acordo de mobilidade dentro da CPLP. Aliás, ele traz-nos dicas sempre importantíssimas e espero contar contigo mais vezes também aqui no nosso programa. Gosto muito da maneira que nos ajudas a perceber o quão a vida é simples. É verdade. Para não complicarmos, não é? É isso mesmo. Bem. Obrigada. Solange, muito obrigada. Muitos beijinhos e até breve. Obrigada e até breve. Obrigada.